No dia 29 de janeiro, o grande cacique da política brasileira, Gilberto Kassab, teceu duras críticas ao ministro da Fazenda Haddad. Ele é fraco e não consegue comandar. Ao mesmo tempo, o presidente Lula defendeu seu ministro, rebateu as críticas e se defendeu da possibilidade de não ganhar a eleição de 2026. Eu sou Guilherme Moura. Eu sou Lucas Rett. E eu sou Pedro Penella. E esse é o Degrau da Política. O senhor hoje foi duramente criticado pelo presidente nacional do PSD, que afirmou que avalia que o presidente Lula não se reelege e avaliou a sua atuação de ministro como fraca. O senhor tem algo a responder? Eu não li essa declaração. Não? Não tomei conhecimento. Você sabe que quando eu vi a história do companheiro Kassab, eu comecei a rir. Porque como ele disse se a eleição fosse hoje, eu perderia. Eu olhei no calendário e percebi que a eleição vai ser só daqui a 2 anos. Eu fiquei muito despreocupado, porque hoje não tem eleição. Bom, vamos lá. A gente aqui é quase um fã-clube do Kassab, né? A gente adora ficar vendo o que ele tá falando. E sempre que o Kassab fala alguma coisa, é porque já tá meio que rolando, né? Ele nunca falaria algo que ele, puta, pensei agora. Não. Visto, tem 2 pontos importantes na fala do Kassab, né? Que ele primeiro ataca o Haddad, o Ministério da Fazenda, enfim, como a gestão econômica está sendo feita. O que ele até diz que o ministro da Fazenda fraco é sempre um péssimo indicativo, fecha aspas. E ao mesmo tempo diz que se a eleição fosse agora, né? A eleição de 2026, com essa popularidade, o governo Lula não conseguiria a reeleição. Que, vamos lembrar, o Lula ainda não confirmou se vai ou não vai, mas tudo indica, né? E endossou, terceiro ponto, o terceiro dos 2 pontos que eu falei que eram importantes, endossou a candidatura do Ratinho Júnior. Eu acho que a Kassab virou esse grande operador da política nos últimos anos, né? É inegável que os posicionamentos dele são relevantes, até pelo tamanho da influência e até por ele ter ministros dentro da esplanada do partido dele. Mas uma coisa que eu me pego alinhado ao Celso Rocha de Barros, quando ele escreve na coluna dele da Folha ontem, justamente sobre esse tema, em relação a como o Kassab vai conseguir transitar de um adesista, uma espécie de substituto do PMDB, do ponto de vista de viabilidade eleitoral, para esse kingmaker que ele quer ser, se de fato quiser ser em 2026 ou até 2030, né? Porque participar do governo sem tanta responsabilidade pela culpa que vai ser atribuída a eventuais falhas, por exemplo, o aumento do preço dos alimentos, é uma posição ainda muito delicada, teoricamente mais simples. E a partir do momento que a gente está falando de você estar à frente do executivo, há uma nova estatura que é precisa ser construída, né? Vale lembrar que o governo Temer, entre erros e acertos, foi extremamente impopular e o PMDB ocupava esse papel e ocupou esse papel durante toda a administração PSDBista e petista, né? E depois que o Temer foi à frente da presidência da República em 16, ele não concorre à reeleição em 18 pela impopularidade, e o candidato do partido, que é o Henrique Meirelles, também tem um desempenho bem aquém de um governista à altura das eleições, né? Aí, nesse ponto, eu acho que eu vou um pouco contrário do que você está falando, cara. Porque o PMDB tem isso, e o PSDB agora tem, e outros partidos têm também. Eu acho que eles têm uma vantagem sobre o eleitor, sobre a cara do eleitor, de que eles acabam não se vinculando tanto ao partido. Assim, enquanto, tipo, um candidato petista, ele é sempre um candidato petista. Talvez um candidato bolsonarista, mais assim, bolsonarista mesmo, né? Não alguém que foi na aba, porque muita gente do pró-PSD foi. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, quando você diz, né? Como é que você vai gerir e não tomar as dores do governo na próxima eleição, né? Só que eu não sei se ele sofre tanto isso. E eu não sei se o PMDB sofreu tanto isso, porque, claro, o Meirelles, ele foi mal, mas em que situação o Meirelles não iria mal, né? O Meirelles, ele não é um cara, assim... Carismático, né? Pelo amor de Deus. E, claro, tudo bem, o governo Temer era muito impopular, sim, mas a Simone Tebet, 2 eleições depois, ela teve um resultado mais ou menos, mas ela teve, assim, uma boa adesão do público, vai? Então eu acho que esses partidos, eles acabam sofrendo menos pela não necessidade de uma identificação, assim, né? Qual que é a grande identificação do PSD? Nenhuma. O que o eleitor pode ver de tipo, não, isso aqui é um elemento do PSD no governo e por isso eu rechaço essa candidatura X ou Y. Não tem. O PSD é um mix de diversos partidos aí, né? Ex-tucanos, ex-MDBistas, Ex-todo mundo, né, cara? Ex-democratas, né? Que é União Brasil agora. E acho que não se espera esse posicionamento, né? São ministros
que não estão ali na vanguarda. Claro, tem pastas importantes. O PSD tem Minas e Energia, né? Que é importantíssimo no Brasil. Mas você pensa assim na configuração do partido, mesmo uma das figuras mais populares do Brasil, eu acho, não no Brasil, mas um dos prefeitos mais populares ali da onde ele vem, do reduto eleitoral dele, que é o Eduardo Paes, você também não atribui é uma gestão PSDista. Não é, né? Ele é uma cria do MDB, ele é uma gestão antiga. Então você não tem essa identificação. Eu acho que é nessa aí que não é cobrado tanta participação do partido nos governos. Embora o Kassab tenha muitos governadores por aí e atue ali no braço direito do Tarcísio, né? Acho que isso ajuda também, viu, Mesa? Porque você tem na sua mão o governo do estado mais rico do Brasil. Eu já estou bem com ele, mas eu vou fazer aceno para o outro também. Mas acho que ele fica numa posição de conforto, porque ele está ali por trás do governo mais rico. Eu concordo com o que vocês dois colocaram. Eu só acho que tem uma questão que é, se você vai disputar um cargo executivo, mesmo que você não tenha uma identificação tão clara como partido, e, portanto, os candidatos desse partido nem têm uma identidade tão clara, você toma decisões, né? Eu digo assim, se a gente vai pensar na questão do orçamento, das emendas parlamentares. O PSD, o vencedor inegável das eleições municipais de 24, tem no orçamento e nas emendas parlamentares parte da explicação dessa vitória, né? Claro que não é a única, mas a gente não pode descartar esse elemento. Se você tem o Ratinho Júnior presidente em 2026, ou Tarcísio antecipando a eleição para a presidência e vencendo, eu imagino que, como gestores do executivo, eles desejam reagrupar de novo parte do orçamento que foi sendo perdida para o parlamento via as emendas. Como é que você concilia internamente um partido que se beneficiou na última década justamente de um fortalecimento do legislativo com agora um partido que ocupa o executivo, né? Você vai ocupar simultaneamente esses dois mercados? Porque nas gestões PSDB e PT, era muito claro que os partidos entendiam que precisavam ocupar o executivo. E o centro da ação e da tomada de decisão estava no executivo. Tanto que os dois sempre construíram essa coalizão mais ampla, tal do presidencialismo de coalizão do Sérgio Abranches, né? E com o fim dessa coalizão mais ampla, até pelo fortalecimento do legislativo em termos orçamentários, a gente tem um PSD muito fortalecido, mas ele poderia continuar nessa posição de fiador de qualquer governo, mas se ele quer ser chefe do executivo, ele vai precisar decidir mais orçamento para o parlamento, mantendo a tradição que o forma, ou ele vai voltar a disputar em vias parlamentares e até judiciais o orçamento para que o executivo consiga executar o plano que vai ser estabelecido para a campanha e para eventuais reeleições, né? Não, mas eu não acho que ele tá se tirando dessa posição, cara. Eu vejo essa fala dele pensando que a gente tá nas portas de uma reforma ministerial que parece estar vindo. Quando ele fala isso e endossa o Ratinho Júnior, eu acho que ele tá querendo mostrar, até porque o PSD foi o partido que mais elegeu prefeito, tem 2 governadores com uma popularidade legal e tá endossando mais um. Outro cara que uma semana antes falou sobre o Ratinho Júnior tinha sido o Bolsonaro. Numa entrevista que ele deu aí falando, já que o senhor não pode ser eleito, quem que vai ser? Aí ele falou lá da mulher dele, tal, mas falou do Ratinho Júnior também. E a grande preocupação do Bolsonaro hoje em dia é se ele vai ser preso ou não, né? Muito mais do que voltar a exercer qualquer chefia de qualquer coisa. Então o que eu vejo, essa fala do Kassab é mais um alerta para o governo de que, olha, meses atrás a gente tava fechado. Eu falei que, Tarcísio era para 2030, tal, o Lula ia ganhar em 26 e assim por diante. Mas eu não necessariamente preciso estar fechado com vocês. Eu posso colocar aqui um candidato com força, como o Ratinho Júnior, que mesmo o Ratinho Júnior talvez ele seja mais popular no Paraná, mas aí, o Bolsonaro já falou que talvez endossaria ele, provavelmente ganhando algum benefício com isso, claro. Então, acho que ele quis mostrar que, olha, o imposto, a taxa pro PSD fazer parte do governo tem aumentado, sabe? Nós estamos com o governo, mas nós não precisaríamos estar. E até porque, não, mas aí o PSD vai virar, então, um partido de governo e de backstage também e tal. Não necessariamente, né? O próprio Tarcísio, que tem bastante endosso do Kassab, é do Republicanos, né? Talvez essa fala dele seja visando
um ministério que ele considere mais atrativo para os interesses do partido. Mas eu entendo o que você está falando, não necessariamente. Pode ser uma sinalização de que esse barco pode zarpar para qualquer um dos dois lados e que é interessante o Lula reagrupar as forças em torno do PSD e do próprio governo para que ele consiga contar, se não com o apoio explícito do PSD, pelo menos não com a oposição, né? Não formalizando uma candidatura de oposição. Sim, quando o Kassab fala, a gente tem que prestar atenção. Todas as vezes que alguém julgou que ele estava errado, ele se mostrou certo. Então, não sou eu que vou criticá-lo, assim, então, injustamente. Eu acho que a fala dele é a principal notícia para o governo nesse primeiro mês, de que ele precisa recuperar popularidade nesse ano de 2025. Eu acho que essa notícia, essa declaração feita num grupo de empresários, num banco, né? Acho que foi numa conferência num banco. Uhum. É um yellow flag para o governo. E isso caiu no colo do Alexandre Silveira. Isso eu li no Estadão hoje, como essa polêmica cai no ministro das Minas e Energia. O Estadão dá a notícia que eu achei, no mínimo, ingênuo da parte do Kassab. Ele não é ingênuo, né? Mas por isso que eu achei estranho. Kassab teria dito ao ministro de Minas e Energia, que é influente no PSD, que não imaginava que sua fala daria tanta repercussão. Pô, Rett falou no começo do programa, um kingmaker. Eu ia falar policymaker, mas ele realmente está no caminho de ser um kingmaker. Mais importante do Brasil, não achar que a fala vai repercutir, uma fala dura dessa, não dá também. Uhum. Mas eu acho que quem leva essa queda de braço vai ser o Kassab, que vai ter, acredito eu, uma pasta generosa nessa reforma ministerial. Imagino que o Rodrigo Pacheco, que é ex-presidente do Senado, vai ocupar uma pasta dessas e eu acho realmente que a Querela não para por aí também. Não é de se esperar que o PSD dê um apoio incondicional ao Lula, mas é aquilo que o Rett falou, não queira o PSD como oposição. Bom, por sua vez, o presidente defendeu o Haddad e fez uma fala interessante. Ele disse, olha, pode até fazer críticas, tal, mas se não fosse o Haddad em 2023, né, os cofres estavam vazios, né, não teria dinheiro para governar. E realmente, assim, a PEC da transição, o novo arcabouço fiscal, etc., tudo isso foi grandes momentos ali do início do governo com o Haddad como protagonista, né. O Haddad tem tido maior protagonismo mesmo dentre os ministros, né. E manteve uma boa relação com o Lira, que não era coisa fácil. Após a crise com o ministro Alexandre Padilha, foi ele que manteve um diálogo relativamente bom com o Lira. Eu acho que essa coletiva que o Lula faz com os jornalistas é o primeiro acerto do Sidônio Palmeiro, o novo secretário de Comunicação Social do governo, até antecipando a reforma ministerial que a gente tem debatido em relação ao PSD, né? E assim, em relação ao Padilha, a gente sabe que o Centrão almeja a Secretaria de Relações Institucionais, né? Aí é o PT abrindo mão da articulação política, né? Se isso de fato se concretizar, ou pelo menos parte da articulação política vai passar para um partido centrão. Fala-se do MDB, pela proximidade que o MDB tem com o PT, mas seria um movimento de tentar reagrupar a base no Congresso e até chamar para si esses partidos que talvez façam parte mais ativa da base do governo, né? MDB, PSD em algum nível, tentar reagrupá-los para chegar fortalecido até 2026, né? Vamos ver se o Lula vai seguir adiante com esse redesenho ministerial, pelo menos nestes termos. Vale lembrar que o PT teve uma crise interna que acho que foi pouco comentada na mídia, mas que foi severa. O vice-presidente do PT, o Washington Quaquá, defendendo os irmãos Brazão, né? Então acho que crises assim refletem no governo e nós sabemos que existem duas alas muito diferentes. E acho inclusive que a Gleisi Hoffmann ser ventilada num cargo, isso foi antes da crítica do Kassab, não ajuda em nada ao plano do Kassab. Acho que até que o comentário do Kassab seja também em relação a isso, né? Isso que você falou, Guilherme, essa crítica ser uma crítica ao governo, eu concordo, mas também era o flanco mais exposto, né? Porque a crise do dólar, depois do pacote de gasto, a redução do pacote fiscal apresentado, tornou o Haddad um alvo muito fácil, né? Outras pastas, outros ministérios vão cair num diálogo um pouco mais técnico em relação a como você pode prestar contas para a população. Agora, o brasileiro entende quando ele vai ao supermercado e vê que os preços estão mais altos, né? Então, a crítica ao Kassab, até por ser feita num ambiente público, me parece entender essa lógica de que
eu tô comunicando para um público mais amplo e não só falando a portas fechadas o que eu realmente penso. Acho que é uma forma de acessar uma crítica ao governo, expondo um governo por uma coisa que a população consegue responder. O Ministério da Fazenda, Economia, etc., sem dúvida nenhuma, ele virou o ministério mais eleitoralmente visível, né? E aí, até pra gente fechar o programa, a gente já pensando ali em 2026 e eu acredito que vai ser o Lula mesmo, mas enfim, em algum momento não será o Lula. Muito se falou de o governo tentar projetar novamente o Haddad como um sucessor ali, como ele tá já construindo o seu nome ali mais visível, enquanto esse ministério mais importante pro eleitor, né? Que futuro será que a gente pode esperar pro Haddad, né? Eu acredito que, bom, até porque como a gente já comentou em outros programas, o Haddad é um derrotado, coitado. Ele nunca teve capilaridade, não vai ser agora. Ser chamado de fraco pelo Kassab não é fácil. Acho que politicamente é meio complicado, né? Eu acho que o Haddad teria a melhor sorte se o Lula se candidatasse em 26, vencesse a eleição e o Haddad permanecesse na Fazenda com alguma popularidade, mas uma carreira por si, acho complexo. Acho que ele vai passar por um período difícil caso o Lula não seja candidato em 26 mesmo, porque ele já enfrenta essa resistência de uma ala do PT, ele não se apresenta como um político de grande popularidade, e eu imagino que conversas para que o PT não seja a cabeça da chapa, que já aconteceram em outro momento, vão se intensificar caso o Lula não seja candidato em 26. Acho que eles vão manter a prerrogativa de lançar um candidato, mas acho que essa discussão nunca vai ser tão forte, uma vez que a gente entende que a popularidade do partido está muito atribuída à popularidade do Lula, né? Sem ele como candidato, seja em 26 ou seja em 30, o PT liderar esse chamado campo progressista parece menos óbvio. E onde ele tinha espaço, que era concorrer a eleições no Estado, isso já caiu por terra. Primeiro que ele não tem a habilidade, a popularidade para tirar o Tarcísio e já foi ventilado o nome do Geraldo Alckmin para ser candidato, reduzindo cada vez mais o seu mapa de possibilidades, provando que o Kassab nunca é derrotado. Pô, acabei de vir aqui na Wikipedia, o Haddad é ortodoxo. Ele é ortodoxo? Ele é o primeiro presidente do Lula. Religioso, Reti, não na economia. Claro. Ele não seria o primeiro presidente ortodoxo.